visualizou, né, em todos essas declarações, esses prints desse WhatsApp do Bruno. E quero dizer que eu apoiei a Coxa Maior, né, a chapa vencedora, muito em razão de duas coisas, em razão de confiar cegamente no teu trabalho, no teu envolvimento, na tua seriedade, no teu comprometimento com o clube. Acho que você é um empresário de extremo sucesso aí, tinha uma vontade muito grande de ajudar o Coritiba a chegar num lugar onde que todos que gostam do clube gostariam que ele estivesse, e também especialmente por saber da capacidade do Maurício, que para mim foi um dos grandes gestores com quem eu trabalhei, que foi responsável direto pelas outras coisas. A gente viu de fora, mas de 88, 89 e 89 em especial eu estava dentro do processo e pude ver que ele foi uma das pessoas mais importantes daquele processo todo, porque era especialmente a pessoa do nosso contato com a direção e conduziu o grupo de uma maneira maravilhosa, e por isso eu acreditava que seria o momento da mudança no Coritiba, botando a Coxa Maior no cargo e não medir esforços em relação a ajudar isso e trazer as pessoas com que eu confio, que também tem uma história muito grande no Coritiba, de outros atletas, para essa chapa que foi vitoriosa. Hoje me dá uma tristeza muito grande, às vezes até uma vergonha de ter participado de algo parecido, né, vendo essas declarações. Agora, eu quero deixar assim claro também a todos que, até por essa amizade que nos une, quando você renunciou, você mesmo, conversando comigo, deixou bem claro que você não queria colocar nenhuma lenha nessa fogueira, que você estava renunciando por um motivo teu pessoal. A carta tua estava lá e foi divulgada para todo mundo, e sem farpas para ninguém, né? Você tinha as suas razões e saiu e deixou escrito lá os teus motivos. Talvez tivesse muitas coisas para falar, mas naquele momento pensou acima de tudo no Coritiba, né? E coisas que a gente não vê com esse grupo aí, com essas declarações. Uma das coisas que mais me chocaram e me enojaram em relação ao que eu li foi a falta de respeito pessoal contigo, mas acima de tudo com o Pedroso, né? Independente de se concordar ou não com o trabalho da pessoa, do gestor, do profissional Pedroso ou do Ricardo Guerra, acho que as pessoas aí extrapolaram na questão, respeito, né? Humana do respeito, até brincando e ofendendo questões de saúde, enfim. Eu queria que você falasse um pouco desse lado pessoal aí, teu e até do próprio Pedroso, em relação a essas declarações desse grupo aí que realmente merece desprezo da gente. Olha, Serginho, eu vejo assim, quando eu saí em maio, você é uma pessoa que eu respeito muito, inclusive na época nós conversamos, eu optei por sair em silêncio, buscando preservar a instituição. Esse mesmo grupo aí, as conversas provam, ajudaram a me chamar de covarde, houve incentivo para que existisse nas redes sociais muitas agressões em relação à minha honra. Só eu sei o que eu sofri, porque eu venho do interior, Sérgio, e fui criado numa família que não leva desaforo para casa. Mas para preservar o Coritiba, para preservar a instituição, aquele momento, por saber que seria um ano, em função da redução do orçamento, que nós teríamos muitas dificuldades, eu evitei levar qualquer problema a campo, porque eu entendia que a instituição é muito maior do que qualquer um de nós e continuo entendendo isso. É necessário que exista o respeito à instituição Coritiba, que tem mais de 100 anos de história. Agora, quando eu recebi essas mensagens, é óbvio que o sangue ferve, né? Lá está provado, o apelido de Laranjinha, por exemplo, como eu era chamado, está provado que eu fui usado, como você foi usado, como diversas pessoas foram usadas, nesse processo eleitoral, por esse grupo que tinha o único objetivo de poder por poder. Nós construímos um projeto, veja, financiado por mim, onde eu trabalhei ao longo de todo o ano passado, que contou com a participação do professor João Paulo Medina, que participou com a participação de pessoas como Marcelo Almeida, que contou com a participação do Alex. Nesse projeto que nós construímos atrás, te confesso, eu conhecia o projeto de fio a pavio. Eu sabia que esse projeto, junto com o Medina, era perfeitamente execuível. Tanto é que está aí, por exemplo, o Unifique, que algumas pessoas de grupos políticos hoje, dentro do Coritiba, reivindicam para si a autoria desse Unifique, mas na verdade foi criado pelo João Paulo Medina.
Foi um projeto feito por nós, que gerará frutos enormes para o Curitiba no futuro. Então, quando você vê que existia uma agressão, que existia uma difamação, e que o pior, isso era incentivado que fosse levado adiante de uma forma organizada, é muito pesado. E a situação do Pedroso é pior ainda. Eu sou amigo do Pedroso e durante muitas vezes discordei das atitudes dele. Como discordo. Mas quando você discorda de alguém, ainda mais no âmbito profissional, você discorda com respeito. Você discorda com ideias. Eles não. Como eles são amadores, não têm ideias, não têm projetos, apenas têm um projeto político, eles fazem o que eles sabem fazer, que é agredir, que é ameaçar. E o pior, espizinhar em cima da doença. Qualquer um de nós em casa podemos passar por isso, ou nós mesmos, ou um pai, ou um irmão, ou um tio, ou um avô, por essa doença horrível que é o Parkinson, ou por qualquer outra doença. Quando você vê que um grupo de pessoas com cultura, de pessoas com qualificação, que representam o Curitiba, que estão no topo de uma instituição como Curitiba, não respeitam nem a dignidade humana, e o pior, espizinham isso, batem em cima disso, tiram sarro disso, não compreendem a dor alheia, é muito difícil, e aí você entende o grau de periculosidade dessa gente. O Guerra, agora até continuando sobre essa questão da sua saída, que foi uma coisa complicada, você disse que você preferiu sair sozinho, e muito se achou naquele momento em que você estava saindo por divergências dentro da diretoria com o Pedroso, que você disse que é seu amigo, e que você disse também que muitas vezes você não concordou, mas o Pedroso não foi o grande motivo da saída, foi o Macias. E também... Não, isso eles venderam. Isso eles venderam na época, exatamente, para derrubar o Pedroso na frente. Exatamente. Só o que ocorreu na época era uma divergência muito clara com esse grupo todo, que hoje é denominado surfistas indomáveis. Sim. A minha divergência era com todo esse grupo. Era impossível administrar o clube dessa forma. E como é que era a sua relação com eles na época da eleição, Guerra? Como é que era a sua relação com o próprio Macias, até com o presidente do conselho, Pier Paulo? Como é que era a sua relação com eles na época da eleição, antes de vocês assumirem de verdade e começarem a trabalhar juntos? Não, a verdade foi a seguinte, foi montado um grupo heterogêneo muito próximo das eleições, tanto é que eu entrei aos 45 minutos do segundo tempo, e entrei quando eu entendi que o presidente Bacelar era uma pessoa boa, um homem honesto, e estaria sozinho, cercado por pessoas que, na minha visão, não iriam defender o projeto que estava sendo apresentado ao eleitor. Tanto é que após a eleição encerrar, quando nós chegamos em janeiro e começamos a trabalhar para levar adiante exatamente aquilo que o eleitor acreditava, aquilo que foi vendido ao eleitor, eu compreendi que esse não era o objetivo deles, eles trabalhavam por um outro projeto. E aí, obviamente, a animosidade começou a aparecer, porque eu buscava muito, junto com o João Paulo Medina, levar adiante o projeto que nós tínhamos. Eu venho batendo nessa tecla, Ricardo, desde que você ainda estava aqui, provavelmente você deve ter ouvido algumas situações, né? Porque, para mim, as promessas que a gente acompanhou, os pilares da campanha da Coxa Maior, de transparência, profissionalização do clube, de ênfase no trabalho da categoria de base, enfim, de tudo que foi prometido nesse primeiro semestre aí, pouco foi cumprido ou quase nada. Especialmente o que tanto você como o próprio Gribler, o Pedroso batiam de frente, que era a questão da transparência e profissionalização. E quando a gente escuta que um desses elementos aí é inimigo número 1 de uma auditoria interna, que foi uma promessa de campanha, não foi tomada uma decisão depois, né? A promessa da auditoria interna e externa foi alardeada para todos que estavam ali ouvindo, né, as palavras e as promessas. E isso não aconteceu em nenhum momento. Ou estou errado, você que estava lá dentro durante o período, me parece que teve um cerceamento da equipe, que eram 3, com o Luiz da Spedini, que era um deles, que é citado até nas declarações, e mais 2 pessoas que eram o outro Luiz Bettenhausen, que saiu, enfim. A transparência foi vetada por quê? Qual é a razão disso? Bem, a razão está clara do objetivo do grupo e da maneira que eles trabalhavam, né? Agora, foi vetado sim,
Existia um cerceamento de informações? Sim. Eles não conseguiam trabalhar. Tudo que eles pediam não recebiam. Tanto é que eles possuem diversos e-mails direcionados a diversas diretorias do clube, solicitando informações sem nunca nem ter resposta. Então existiu sim um cerceamento. Isso era claro. Como existia em relação ao trabalho do professor João Paulo Medina, que era o tempo todo minado, cerceado, e como existia também em relação ao trabalho que eu buscava desenvolver como coordenador de todo esse projeto. Então veja, nós chegamos num ponto que não existia nenhuma condição de trabalho. E o posicionamento do presidente Bacelar nessa situação, Guerra? Eu diria a você que naquela época, por ele não compreender como esse grupo trabalhava, o posicionamento dele era neutro, porque ele estava conhecendo o dia a dia do clube, ele estava passando a compreender o funcionamento do clube, afinal de contas, é uma instituição com uma arrecadação de mais de 90 milhões por ano, que ele estava no início de mandato. Qualquer pessoa que senta na cadeira de presidente do Curitiba nos primeiros meses necessita de uma ambientação, de um conhecimento. E eu entendo que ele estava naquele momento passando por isso. E ele, obviamente, confiava em todos os seus companheiros de grupo. Tanto confiava no grupo ligado à minha pessoa, com o João Paulo Medina, como confiava no Ernesto Pedroso, também no André Macias e nas pessoas dele. Eu vejo que hoje o presidente, ou alguns meses atrás, o presidente passou a entender realmente o que estava acontecendo em relação a essa situação. Hoje o Bacelar tem domínio do clube, um domínio total do Curitiba. Hoje ele sabe, conhece todos os corredores, conhece todas as situações, ele sabe o que acontece, é o dono da caneta e tem o momento certo agora para agir. Ô Guerra, só para a gente fechar, pelo menos da minha parte aqui, Serginho, não sei se você vai fazer mais uma pergunta depois, só queria saber, Guerra, apenas para a torcida esperar, no caso, o que você acha que deve ser feito nesse momento para que as coisas mudem? Você acha que é imprescindível um afastamento do Macias, por exemplo, quem sabe uma renúncia? E também gostaria de saber se o Bacelar, por exemplo, te pedir para voltar, você não pensaria em voltar? Você já disse que não tem pretensão de integrar o G5 novamente, mas quem sabe mais para frente? Não, o que eu coloquei ao presidente Bacelar, que até hoje é meu amigo, eu estou à disposição do Curitiba para ajudar sempre em tudo. Se o presidente me chamar para ajudar numa comissão, em alguma coisa, eu faço questão de ajudar o Curitiba. Agora veja, eu vejo que os surfistas indomáveis, essa rede, precisa ser desmantelada. Eu vejo que o Curitiba não tem apenas eles para passar ali. É necessário muito mais. Existem pessoas que sequer apareceram nos surfistas indomáveis agora, que na minha visão no futuro aparecerão. Então o presidente Bacelar agora, na minha visão, necessita solicitar que todos coloquem os cargos à disposição, e isso precisa ser levado ao Conselho Deliberativo, que é o órgão competente para avaliar qualquer tipo de situação em relação a isso, e obviamente ser instaurada uma comissão de sindicância, talvez uma comissão de ética e também uma comissão avaliando as questões que eles colocam financeiras, como por exemplo aquele dinheiro da CBF. Então eu vejo que agora as pessoas deveriam se afastar para que as investigações possam seguir, e aí o presidente Bacelar reconstruir um G5 à sua cara, com as pessoas de sua confiança, talvez trazendo de volta, eu vejo que é imprescindível isso, grandes coxas brancas para o Curitiba, para que assumam os postos importantes, para que o Curitiba possa continuar lutando para não cair para uma segunda divisão e para encerrar um ano de controle e austeridade financeira, e aí sim, a partir do próximo ano, o presidente Bacelar começar a ter um Curitiba com a sua cara, com o mandato do Rogério Bacelar, visto que o Curitiba é presidencialista. Ricardo, a gente quer agradecer muito aqui a tua participação, esclarecendo vários pontos aí, deixando a tua posição bem firmada junto ao torcedor, que é a finalidade do clube, né? E deixar em aberto aí a palavra para você finalizar aí como você achar melhor essa tua declaração. Eu quero agradecer muito a vocês por essa oportunidade, agradecer a toda a banda B, dizer que eu não me sinto nem um pouco feliz com esse momento, muito pelo contrário, a minha imagem está exposta, construí uma vida de trabalho ao longo desses últimos quase 20 anos, de maneira ilibada. Quem me conhece sabe, quem busca o meu Serasa, quem busca qualquer informação minha sabe
eu não respondo nenhum tipo de processo, não tenho nenhum tipo de problema, sempre busquei levar a minha vida de uma forma reta. Infelizmente, meu nome, nesse momento, é exposto de forma pejorativa por um grupo que, na minha visão, macula a história do Curitiba. Eu espero que, a partir de agora, isso realmente seja levado a cunho de sindicância dentro do Curitiba, que os responsáveis por isso sejam punidos e, em especial, que o clube não sofra em campo tudo o que aparece nos seus bastidores. Mas, infelizmente, esses bastidores, como eu disse, precisam ser levados adiante. É mais ou menos como eu falei anteriormente, a Operação Lava Jato não pode parar porque prejudica a economia do Brasil. É preciso que siga adiante com essas investigações, que os responsáveis realmente sejam punidos e que o Curitiba tenha nos próximos anos um reencontro com as suas glórias. Que o Curitiba é um clube vitorioso, um clube glorioso e não pode nunca perder espaço para qualquer coisa contrária que não seja isso. Agora 5h28 aqui na Banda B, essa foi a palavra do